e o assunto de hoje é um assunto bastante interessante. Boa noite, Cavalcante, boa noite, Marlene. Que bom ver todas vocês chegando aí para a gente conversar sobre um assunto bem interessante de hoje, que é minha filha só pensa em namorar. Então vamos conversar sobre como transformar esse momento em uma oportunidade nas nossas vidas, e não como uma situação de estresse, como algo desagradável, como um conflito, né, entre vocês e as filhas de vocês. A ideia aqui hoje é a gente tentar entender o porquê isso acontece e como a gente pode fazer essa transformação. E obviamente que eu me inspirei com esse título, né, no Shot das Meninas, que é um shot que foi escrito pelo Luiz Gonzaga, onde ele diz exatamente, ele com muita sabedoria, ele traz na letra dessa música, não é? O mandacaru, quando fulora na seca, é sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca é sinal que o amor já chegou no coração. Meia comprida, não quer mais sapato baixo, vestido bem cintado, não quer mais vestir timão. Ela só pensa em namorar. Ela só pensa em namorar. De manhã cedo já está pintada, só vive suspirando e sonhando acordada. O pai leva ao doutor a filha doentada. Não come, não estuda, não dorme, não quer nada. Mas o doutor que examina, chamando o pai do lado, mas o doutor nem a examina, chamando o pai do lado, e diz logo em surdina, o mal é da idade, e que para tal menina não há um só remédio em toda a medicina. Então veja, Luiz Gonzaga, que é Luiz Gonzaga, já sabia que não tinha remédio, né? Já na sua letra, ele desenha perfeitamente esse quadro da menina que entra na puberdade e que agora começa a se encantar, começa a se apaixonar. E que para tal menina, né, não há remédio em toda a medicina. Gente, para o que não há remédio, remediado está. Então, se a gente não tem como impedir as nossas meninas de se apaixonar, de sonhar, de pensar, né, num romance, numa situação afetiva, a gente precisa lidar com essa situação. A gente precisa lidar com essa garota, não é? Então vamos olhar para essa situação não como uma coisa desagradável, mas sim como uma oportunidade da gente conversar com as nossas filhas sobre amar, sobre namorar. E, aliás, deixa eu só fazer um parêntese aqui, né? Porque eu trouxe a menina, mas isso não acontece só com a menina. O menino também pode vivenciar esse mesmo tipo de situação. Ele também entra agora num momento aonde os pensamentos, né, para o namoro, o pensamento para a paixão, também começa a acontecer. Boa noite, Jaque. Boa noite, Jaqueline, boa noite, Cristiane, Zenilce, todos sejam muito bem-vindos aqui à live. Então vejam, esse momento é um momento que a gente pode olhar como uma oportunidade. E essa oportunidade é de quê? É a oportunidade da gente conversar com as nossas filhas ou com os nossos meninos, conversar sobre amar, conversar sobre namorar, mostrar a sua experiência, mostrar como foi que você vivenciou esse momento, reforçar os seus valores e as suas expectativas, administrar, né? De que modo você quer que aconteça esse namoro? Sabe, o que você permite que aconteça? Como que você vai administrar isso, os encontros, a escola? Então, começar a conversar com elas sobre sobre a vida, porque a vida não é só o namoro. Então a gente mostra que sim, há esse interesse em namorar,
mas também existe uma série de outros interesses e outras circunstâncias que estão acontecendo na vida delas e na vida deles que também não podem ser negligenciadas. Então essa é uma oportunidade da gente se aproximar do nosso menino e das nossas meninas e ter uma conversa gostosa e ter uma conversa boa com eles sobre esse fato. E, sabe, e contra os fatos não há argumento. É algo, sabe, que a gente não tem como a gente mudar, porque isso faz parte do desenvolvimento dessa menina. Essa menina, e eu estou pondo foco aqui na menina, não é por conta da música, mas não é só a menina, já disse aqui, repito, o menino também. Esse momento que eles receberam, esse banho de hormônio, esses hormônios, eles mexeram tanto no físico deles, no sentido de transformar esse físico para torná-los pessoas atraentes, né? Como também mudou a percepção, a maturidade, o olhar, os interesses, tudo isso muda junto. Não é só um corpo que muda, não é um corpo que muda e ele continua sem se interessar por sexualidade, não. Porque toda essa mudança, como eu venho dizendo para vocês aqui todos os dias, toda essa mudança ela acontece com um único objetivo: das pessoas, né, dos seres humanos passarem a se interessar por sexo, porque o sexo é parte de nós somos seres sexuados e é através do sexo que se dá a reprodução e que, portanto, a perpetuação da espécie. Portanto, a natureza fez de nós pessoas que, quando chegasse nessa idade, quando chegasse nesse momento, iria passar por essas transformações, que a gente dá o nome de puberdade, e que, portanto, durante esse processo de transformação, eles têm interesse sexual, eles têm interesse afetivos, não é? Porque o interesse afetivo faz parte desse interesse sexual. Então, para que você se una com outra pessoa, há necessidade, pelo menos na nossa cultura, né? Há uma necessidade. Teve uma época que não precisava ter um interesse afetivo. Mas, hoje em dia, a gente tem esse interesse afetivo muito, como é que diz? Muito diretamente ligado, né? ao fato de você se interessar por uma outra pessoa. Então, esse interesse afetivo, ele faz parte desse desenvolvimento também nesse púbere, né? E, obviamente, esse interesse, essa transformação vai gerar nessa menina e nesse menino, né, um sentimento diferente, um sentimento novo, um sentimento que eles ainda não sabem direito como lidar, que eles estão inseguros, que eles sabem, eles não é do dia para a noite que a menina está pronta e que o menino está pronto para namorar com alguém. Não, eles passam por um processo e através desse processo é que eles vão chegar num determinado momento que eles então vão se sentir seguros e prontos para se relacionar com uma outra pessoa, inclusive sexualmente. Então, nesse processo que ela passa e que ele passa, é um processo onde primeiro ela vai aprender a ser do sexo que ela é. Então, nesse momento, ela ainda não sabe lidar com esse outro, né? E ela fica muito insegura. Ela fica precisando mesmo do apoio, do suporte de uma mãe. Ela sabe que tem um garoto, que tem alguém que está de olho nela. Por quê? Que está de olho nela antes dela estar pronta estar pronta em estar de olho em alguém. Porque o corpo dela se desenvolve, ela se torna uma garota atraente e os meninos mais velhos já começam a olhar para essa menina, já começa, né, a manifestar o seu interesse por ela. E ela então começa a perceber, fulano está interessado em mim. E aí chega em casa e conta muitas vezes para a mãe, tem um menino na minha escola que está interessado em mim. E aí o que muitas vezes é a reação das mães? Entra em pânico nessa hora. Entra em pânico porque
ela sabe, não, você ainda não está na idade de namorar. Só que, em vez da gente entrar em pânico, o que a gente precisa é conhecer essa etapa do desenvolvimento das nossas filhas. É claro que, sabe, que uma garota com 11, com 12 anos, ela ainda não consegue se relacionar no namoro, no estar com alguém, sabe, comprometido com este alguém, como o namoro de hoje exige. Claro, se essa garota é uma garota que tem uma vivência mais madura, que ela convive e vive num ambiente aonde ela amadureceu mais cedo para esse interesse sexual, pode ser que essa garota, ela até desperte, né, por si só, um interesse em, de fato, já começar a namorar com esse garoto, com alguém que está interessado nela. Mas, em geral, aos 11, 12 anos, elas ainda não estão prontas. Mas, se a gente finca pé e, sabe, e se coloca do contra, a gente acaba dando com os burros na água. A gente acaba jogando contra a gente mesmo, né? Então, nesse momento, o importante é a gente entender, sabe, entra, conversa, mostra para ela, conta como foi quando você tinha 11 anos, quando você tinha 10 anos, quando o primeiro menino se interessou por você, como foi que você fez, e vai ouvindo dela, né, o que está acontecendo com ela. Porque nesse momento, ela se sentir lisonjeada porque tem alguém que está interessado nela, ou ele se sentir, os meninos nessa idade, vai ser mais difícil eles quererem namorar. Porque, em geral, nessa idade, eles, sabe, as meninas da sala dele, as meninas, né, das amiguinhas deles, ainda não tá de olho nele porque ele ainda não começou a se desenvolver. Só quando eles começam a se desenvolver, é que aí as meninas mais novas vão começar a botar os olhos neles, né? Mas se ele tá com 10, 11, 12 anos, as meninas mais novas vão estar lá com 8, com 7, quer dizer, ainda não tá interessada nisso. Agora, a menina de 10, de 11, ela já está botando o corpo, e tem um menino de 12, 13, 14, né, que está de olho nela. Então, ela começa a se sentir lisonjeada por estar sendo, né, despertando o interesse afetivo de algum garoto, né, ou de alguma pessoa na sua escola. E isso começa a mexer com ela, porque mexe com a autoestima. Mas como ela está insegura, então o que a gente faz quando a gente está inseguro com alguma coisa? A gente treina mentalmente, né? É o que o Vitor Dias chamou de período, né, como é que a gente chama? Período platônico. Então é aquele momento, sabe, que eles estão mais para viver um amor platônico do que propriamente para viver um amor ao vivo e a cores, né? Ainda mais agora, nesse momento da pandemia, né, onde tudo está muito mais complicado. Então, em geral, elas treinam, né? Treinam mentalmente. E é por isso que a gente diz que eles estão com a cabeça no mundo da lua, né? Por isso que o Luiz Gonzaga colocou na música dele que ela não pensa em nada, só pensa em namorar. Porque ela fica pensando, imaginando, treinando mentalmente como é que ela se encontraria com aquela figura, quem é essa figura, como que ela daria o primeiro abraço, como seria o primeiro beijo. Então tudo isso vai mexendo com essa menina, vai mexendo com esse menino, e eles ficam com a cabeça no mundo da lua mesmo. E muitas vezes isso é um impedimento, né, para a atenção na escola. E é muitas vezes por conta dessa, como a gente muitas vezes diz, essa cabeça voada, nessa cabeça que está no mundo da lua, que muitas vezes a gente fica preocupado e começa com uma série de cobranças, inclusive, né, de não permitir a essas meninas que namorem, que botem foco nos estudos, que muitas vezes a gente acaba não fazendo uma abordagem que seja uma abordagem adequada, que a gente possa aproveitar essa oportunidade, né? A Andréa colocou aqui: Lena, primeiro gostaria de parabenizar pelo seu trabalho. Na sua opinião, tem idade certa para começar a namorar? Não, Andréa, não existe uma idade certa. Como eu falei, tem meninas e meninos que amadurecem mais cedo,
não é? Tem meninas e meninos que amadurecem mais tarde. Quem vai dizer em que idade eles se sentem prontos para namorar são eles mesmos, de acordo, não é, com a sua experiência, de acordo com a sua vivência, de acordo com o suporte que eles recebem em casa, de acordo com uma série de fatores que vão determinar. Então você vai encontrar, por exemplo, meninas que sim, começam a namorar com 11, 12 anos, mas você vai ver meninas que só vão namorar com 15. Teve uma mãe, por exemplo, que colocou em um aí dos meus vídeos que a filha dela veio ter o seu primeiro namorado aos 18. Então, a idade de começar a namorar não tem uma idade certa. Então, quanto mais tarde elas namoram, mais maduras estão para vivenciar uma relação a dois, para se comunicar com o outro, para se relacionar com o outro, não é? Quanto mais novinha, mais imatura, com menos recurso ela tem para poder lidar com as circunstâncias ou com as adversidades, ou mesmo para entender o que está se passando e impor ou se colocar diante daquilo que ela gostaria que acontecesse naquele relacionamento. Então, é muito importante que a gente esteja próxima dela, que a gente consiga conversar com as nossas meninas, que a gente veja esse momento como um momento de aproximação de mãe e filha, né? Ou de pai e filho, de pai e filha, que na verdade não existe essa regra, tem que ser a mãe com a menina e o pai com o menino, não é aquele que se sentir mais próximo e que transita melhor nessas conversas com o filho ou com a filha, é esse que vai conversar, é esse que vai dar apoio, é esse que vai aguentar ouvir esse desejo, né? E a Andréia pergunta, se você considera uma determinada idade ideal, como passar isso para os filhos sem passar a ideia de proibição? Então, já eu chego aí, tá, Andréia? Eu vou só dar uma caminhadinha aqui e já eu chego no como que a gente faz isso, tá bom? Muito bem. Então, esse interesse afetivo, né, por uma outra pessoa, essa vontade de namorar é da nossa natureza, essa vontade de namorar faz parte, não é nenhum absurdo, a sua menina não está sendo, sabe, não está fora da, como é que diz, não está fora do eixo, não, vontade de namorar vai dar quando? Não tem uma idade certa. Em geral, sabe, namorar mesmo acaba acontecendo lá por volta dos 13, 14 anos, que de fato, quando, sabe, depois que elas menstruam, que elas estão mais maduras, então isso de fato começa a acontecer com mais frequência. Agora, não existe uma idade certa para isso, né? Por exemplo, para o meu pai, a gente deveria começar a namorar aos 30 anos, né? E eu sei que muitos pais gostariam que suas filhas começassem a namorar também bem tarde, mas não é bem assim. Quem vai determinar este momento será, né, a maturidade dela e as circunstâncias, né? O encontro com alguém que desperte nela esse desejo de namorar e o desejo do outro de querer namorar com ela. Então, essa é uma circunstância que não existe um controle dela, né? Existe uma possibilidade. Então, a gente aproveita e faz dessa possibilidade uma oportunidade, preparando as nossas filhas para esse momento, tá? Porque quando você é empática, quando você, sabe, se torna uma aliada, quando você conversa com a sua filha sobre isso, o que ela faz? Ela volta em casa e ela conta para você o que foi que aconteceu, se o menino de fato pediu ela em namoro, se não, o que foi que ele disse, como é que as coisas estão acontecendo. Agora, se você chega e proíbe, não, você não pode namorar, é proibido namorar. Gente, na minha época, isso era proibido namorar, e na minha época que tudo era muito mais rigoroso, que a gente não tinha a menor oportunidade de nada, a gente dava um jeito, a gente encontrava uma brechinha e ia namorar escondido. Então, você imagina hoje
que as meninas vivem num mundo muito mais liberal, onde vivem numa sociedade muito mais permissiva, onde elas têm muito mais oportunidade de se encontrar com aquela pessoa que ela está interessada. Claro que ela vai namorar, claro que ela não vai te obedecer. Então você proibir é exatamente você já saber de cara que você vai ser desobedecida. E aí você já vai começar a história, né, com bronca, porque você já está se sentindo desmerecida pela sua filha. Então, não vão por esse caminho. O caminho da proibição não é o melhor caminho. O melhor caminho é o caminho que você acolhe, que você conversa, que você coloca as suas expectativas, que você pode dizer, entende, Andréia? Dizer o que você espera, você dizer como que você gostaria, por que você gostaria. Mas, por outro lado, né, saber e dizer que sabe que é natural e que ele se interesse, que é natural que ela se interesse, que eles queiram namorar. E se de fato esse namoro acontecer, né, que vocês não vão proibir, mas que você gostaria por esse e por aqueles, e aí você coloca os seus motivos pelos quais você gostaria que é sua criança, Ave Maria. Eles vão me trucidar se eu disser isso, né? Que o seu adolescente, quais os motivos que você gostaria que o seu adolescente, que a sua adolescente adiasse esse namoro. Então, conversando, colocando as coisas, a gente vai poder ter um outro tipo de contexto. Agora, quando você proíbe, o que vai acontecer? Ela vai namorar do mesmo jeito. 2, vai começar a mentir. 3, vai namorar escondido, vai lhe esconder, não só o namoro, como outras coisas também. E mais, quando você proíbe, isso dá mais vontade, dá mais, se ela não estava pensando em namorar, aí agora que ela fica com vontade de namorar. Se ela não estava pensando em namoro, agora ela namora e mais, faz uma cumplicidade com esse namorado. E esse namoro se torna muito mais forte, são 2 contra você, entendeu? Ou 2 contra 2, seja o pai também contra. Mas o que acontece é que eles vão começar a ter uma atitude que é uma atitude que a gente não quer. É uma atitude que afasta a gente dos nossos filhos. É uma atitude, sabe, que leva eles para um outro lado que você não tem mais como orientar, que você não tem mais como proteger. Então, traz para perto de você. E trazer para perto é ser empática, é entender que isso não é uma aberração, que isso é da natureza. Ela sim vai se interessar, eles sim vão se interessar. E agora, então, vamos conversar. Né? Conversar, como eu disse, é uma oportunidade de você colocar suas expectativas, de você colocar aquilo que você acredita. Né? Como conversar com os pais que se preocupam muito com as ficadas, principalmente das meninas, pois os pais acham que uma vez que ficou, vai ficar com todos. Esse é um estereótipo machista, né? Esse é um pensamento machista de que acha que as meninas não têm condições de fazer escolhas, ou então que as meninas só têm que ficar com um, que as meninas só podem fazer uma única escolha na vida delas, né? E as meninas podem fazer as escolhas que elas quiserem. Pode ser que ela só fique com um, mas pode ser que ela fique com vários. Vai depender das oportunidades, da experiência, da maturidade e de ter um pai e uma mãe perto que possa orientá-la, para ajudá-la a fazer essas escolhas de uma forma mais assertiva. Se essa garota não tem ninguém com ela que oriente, que converse, que mostre, que ajude nessa escolha, sabe, pode ser que ela se sinta fragilizada, com medo de ser rejeitada, e essa garota acaba ficando por ficar. Agora, outras que podem ficar, né, que podem contar com o apoio da família, né, e que não é julgada por ficar, ela vai acabar contando, conversando, ouvindo, e isso pode ajudar a fazer escolhas assertivas. Agora, o fato dela ficar com todos quem? Né? Isso é um pensamento que a nossa sociedade tem e que a gente não tem que endossar. A gente não tem que endossar porque
As meninas, como os meninos, têm o direito de escolha. Pode sim ficar com quem elas quiserem ficar, eles ficarem com quem eles quiserem ficar. E isso quem vai determinar são os valores que ela absorveu, os valores que tem na sua casa, os valores, sabe? Se você pega uma garota que tem em casa valores que, sabe, condenam ou que, como é que diz? Que mostra para ela, condena não, que mostra para ela a importância dela só ficar com alguém que ela, sabe, de fato esteja interessada, em geral essas meninas acabam fazendo isso. Agora, se ao contrário, ela tem em casa valores que são muito rígidos com relação a isso, mas em vez de se conversar, simplesmente proíbe, ela faz o contra. E não pense que é porque o pai ou a mãe não permite que ela fique, que ela deixa de ficar. Não, ela vai continuar ficando. Eles podem até se preocupar, não adianta se preocupar. O que adianta é a gente conversar, saber o que é que ela está pensando, saber o que é que se passa com ela, o que é que ela está sentindo. Aí sim, porque aí a gente tem a oportunidade, né, de intervir, a gente tem a oportunidade de agir junto à nossa filha. Né? A Gilce colocou, minha filha tem 14 anos e diz que não quer namorar nem casar. Falo que ainda não é hora de pensar nisso mesmo. Bom, você fala para ela, Gilce, que ela tem o direito de escolha. Nesse momento, pode ser, sim, sem dúvida, que ela não esteja sentindo esse desejo e nem essa vontade. Está no direito dela. Mas muita água vai passar, né, ainda por esse rio. Então, é isso aí, né? Fala para ela que não seja hora dela pensar nisso, porque ela pode estar te testando, tá, Gilce? E aí, quando você diz que não é hora dela pensar nisso, ela diz, minha mãe não vai aguentar ouvir se por uma casa de céu o contrário. Então, não quer, acha que não, sabe, não vai querer casar? Beleza, sabe, ninguém precisa casar. Casamento é uma consequência. Casamento, ele acontece, né? E é isso que a gente precisa explicar para as nossas meninas, que casamento não é uma obrigatoriedade, não é da natureza do nosso desenvolvimento, não. Do nosso desenvolvimento é da procriação. Isso a natureza espera que a gente procrie. Agora, o casamento, o encontrar alguém, o constituir, né, essa família, vai depender de um encontro, vai depender de uma consequência. Nem todas as pessoas vão ter esse encontro, nem todas as pessoas vão querer se casar, nem todas as pessoas vão encontrar, né, essa possibilidade. Agora, isso não quer dizer que seja uma coisa ruim, sabe? Existem casamentos bons, existem casamentos ruins, tem gente que está feliz casada, tem gente que está feliz descasada, tem gente que está feliz porque nunca casou, tem outros que estão felizes porque casou. Então, casamento é relativo. Então, a gente pode, sim, aliás, aproveitar esse momento para conversar sobre isso, para tirar, né, essa obrigatoriedade, que teve uma época que a mulher era obrigada a se casar. A mulher tinha que ter um marido, ela tinha que ter um parceiro, né? Se ela não se casasse, ela tinha falhado. Ela era uma pessoa que não valia nada. O valor dela estava, né, no casamento e não na pessoa dela. Mas hoje não. A gente hoje vive num outro mundo, numa outra sociedade, onde as nossas meninas podem ser o que elas quiserem ser na vida delas. Então, casar vai ser uma consequência natural de um encontro de duas pessoas que se amam e que querem constituir uma família ou que não querem constituir uma família. Então, veja, essa oportunidade a gente deve aproveitar, né, para a gente, então, conversar e trazer esses assuntos para as nossas meninas, trazer esses assuntos, né, para os nossos meninos. E essa oportunidade, gente, não é uma conversa... Ai, que bom que vocês estão entrando aqui no Instagram, porque caiu aqui a minha internet e deu esse problema. Essa menina e esse menino, nessa conversa, a gente precisa ter uma conversa com ele, mas é uma conversa, gente, que não é um monólogo, não é aquele tipo de conversa que só a gente fala, só a gente diz... Isso, caiu também no YouTube, caiu. Eu sei, mas foi a minha internet que caiu, Tiago, eu não estou conseguindo voltar agora, não vou conseguir voltar.
Já fiz isso, já cliquei no link e já tentei voltar, mas eu estou sem internet fixa aqui. Só estou com a internet do meu celular, que é a que está conseguindo segurar aqui. Vai ter que ser assim, senão, se eu for parar tudo aqui para colocar do celular no meu computador, vai cair o Instagram e eu não quero isso. Então vamos lá, vamos dando continuidade. Então essa conversa, gente, é uma conversa que não pode ser um monólogo, é uma conversa que tem que ser uma conversa, sabe? Que a gente faça uma troca, que a gente saiba o que os nossos meninas pensam, que eles saibam o que a gente pensa, né? Não existe essa história de só a gente colocar as nossas expectativas, os nossos desejos e não ouvir o lado deles, né? A nossa menina e o nosso menino, eles, sabe, eles têm vontade própria, eles já existem aí como figuras, né, que já têm uma experiência. A caminhada deles é curta? Sim, é curta, mas eles têm a caminhada deles, eles têm a visão deles que eles estão tendo nesse momento. Tem as experiências, a curiosidade, e a gente precisa estar atento nesse momento a essas circunstâncias que eles apresentam, tá? Mas a gente não pode ignorar isso, porque quando a gente ignora isso, a gente não aprende com eles. A gente simplesmente, né, vai fazer uma preleção, vai dar uma aula e não é uma troca, não é um diálogo. E é o diálogo que precisa existir nesse momento com a nossa menina e com o nosso menino. É assim, Gleice, não sei se foi a Gleice que foi que me perguntou antes, como é que a gente pode, né, colocar sem parecer que a gente está proibindo? É a gente se colocando, é a gente abrindo nosso coração para falar e de colocar nossas expectativas, mas também os nossos ouvidos para ouvir o que eles têm a nos dizer de volta. Porque quando eles conseguem fazer isso, a gente faz uma troca. E é essa troca, né, que vai gerar confiança, tá? Então, precisa existir aí esse diálogo da complementariedade. Até uma certa idade, nós tomamos decisões e fazemos as escolhas por nossos filhos. Mas chega uma hora que devemos confiar. Chega uma hora que nós devemos confiar que a educação que demos a eles será suficiente para fazerem boas escolhas. Exatamente. Então tem uma hora, eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, a gente sempre fica achando que talvez eles não sejam capazes de dar conta, mas a gente precisa confiar no nosso taco, confiar naquilo que a gente ensinou para eles. E uma forma da gente conseguir confiar é a gente saber o que é que eles pensam, é a gente saber, né, através dessa troca, o que foi que de fato eles aprenderam. Porque quando a gente só fala e não escuta o outro, você só ouviu a você mesmo, você sabe o que você pensa, você não sabe o que o seu filho ou a sua filha pensa. Então você não sabe o que foi que ele aprendeu, você não sabe o que foi que ele decidiu, você não sabe o que foi que ela de fato absorveu daquela conversa com você. Que valores que ela está preservando. Então, quando a gente tem uma conversa como essa, a gente precisa fazer esse diálogo que eu chamo do diálogo da complementariedade, que é um diálogo, não é, que faz com que a gente não só se coloque, como a gente também pode ouvir os nossos filhos, como a gente pode ouvir os nossos meninos, não é? Esse diálogo, né, é um diálogo que ele é muito interessante. E eu aprendi esse diálogo, eu aprendi a conversar desse jeito com adolescente com um professor que eu tive na Faculdade de Saúde Pública, lá da USP, o professor Cornélio Rosenburg. Foi um grande homem que eu encontrei na minha vida, né, um grande professor que me ajudou muito a entender o meu papel de educadora e principalmente, né, de educadora de adolescentes. E ele me contava, né? Ele era um grande estudioso da adolescência, ele me dizia, Lena, se você quiser conversar com adolescente, você precisa aprender a ouvir o adolescente. Então, você faz a pergunta para ele, espera ele lhe responder, e aí quando ele lhe responde, pela pouca experiência de vida que ele tem, você vai perceber que existe uma série de lacunas naquelas justificativas que ele te dá. Existe uma série de lacunas na
nas afirmações que eles fazem, nas escolhas que eles querem segurar. E aí, quando ele se coloca e a gente vê, a gente enxerga essas lacunas, o que que a gente faz? A gente tem que preencher essas lacunas que eles apresentam. Então, muitas vezes, eles chegam com algum argumento, como, por exemplo, muitos adolescentes acham que pode sim transar sem camisinha, porque eles vão conseguir tirar o pênis antes de ejacular e que, sabe, ele controla o desejo sexual deles e que, sabe, isso, a gravidez não vai acontecer porque ele sabe muito bem como agir com isso. E aí, o que que a gente faz? A gente que sabe que ele não vai conseguir controlar, não é que ele não vai conseguir controlar, mas que é muito difícil conseguir controlar nessa hora, porque o desejo sexual é um desejo muito intenso e principalmente, né, o estímulo sexual que eles recebem na hora que eles estão tendo uma relação sexual, ou seja, está próximo deles entrarem em orgasmo. Então está no melhor momento de sensação. Aí pede para ele pensar, pensa comigo, será que você vai conseguir, sabe, abrir mão dessa sensação de prazer? Faz uma comparação com alguma comida que ele gosta muito, que ela gosta muito, sabe, a mesma coisa está aqui, ó. É só você fechar a boca que você tem o que você mais quer aqui na sua boca, nessa hora. Você vai conseguir tirar a sua boca e dizer não para isso? E aí eles vão começar a refletir. E aí você vai começando a colocar, né, os seus argumentos. Então, veja, é nessa hora que a gente, quando conversa, a gente percebe na colocação do nosso menino ou da nossa menina, aonde é que está a falha, né? A falha não falha, mas a pouca aprendizagem que ele pôde ter até então, que faz com que ele tenha uma decisão ou tome uma decisão, por exemplo, de namorar aos 12 anos, quando ainda, por exemplo, não consegue ficar o tempo inteiro com uma outra pessoa. Pergunta sobre o que vocês vão conversar, como é que vocês vão, sabe, onde vocês vão se encontrar, e escuta, né? Ouve. E à medida que ela vai falando, que ele vai falando, vocês então vão preenchendo essas lacunas com o conhecimento que vocês têm sobre sexualidade e mais, né, com as suas expectativas, com os seus valores, né, e com aquilo que você suporta ver acontecer. Então tem coisas que a gente não suporta de jeito nenhum, e se a gente não suporta de jeito nenhum, tem que deixar isso claro e explicar o porquê para nossa menina, para o nosso menino, por que eu não suporto. Então, se eu não suporto que meu filho ou minha filha namore e traga o namorado todo dia lá para casa, então eu tenho que colocar a minha justificativa, dizer por quê, o que é que me incomoda, o que é que eu não aceito, sabe, qual é a minha responsabilidade. E isso a gente faz eles entenderem o que está acontecendo com eles, em vez de simplesmente a gente dizer, não é para namorar, é para focar nos estudos, namoro aqui em casa está proibido. Resultado, você não tem a oportunidade, você não tem a possibilidade de orientá-los e de protegê-los. Então, essa é uma grande oportunidade da gente orientar e protegê-los e trazer para eles reforçar os nossos valores, as nossas expectativas. Então, preste atenção, sabe, nesse momento, para a gente poder aproveitar esse momento. Ah, Helena, não sei como é que faz essa conversa. Ah, Helena, não sei conversar com a minha filha, nunca conversei com ela sobre sexualidade. Vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil, mas não é impossível. E para aquelas pessoas que estão com essa dificuldade, vai aqui um reforço para a minha minissérie, que começa segunda-feira, né? Essa minissérie Sexualidade se Aprende em Casa, né? Que agora... o link não vai poder estar no YouTube nem no Instagram, nem no Facebook, mas aí no Instagram esse link está na minha bio, está no meu perfil, é só vocês clicarem no link que tem lá e eles te levam para a inscrição para essa minissérie. Essa é uma grande oportunidade de aquelas pessoas que têm vergonha, que não sabem como conversar, por onde começar, de aprender
como fazer tudo isso. Então, nessa minissérie, eu vou trazer para vocês condições de vocês poderem fazer esse tipo de abordagem, né, com o seu menino ou com a sua menina. Muito bem. E aí, assim, né, uma coisa que eu gosto sempre de trazer é uma história de alguém, né, que se utilizou disso que eu estou colocando, não é? E que funcionou, e que comprova, né, que isso que eu estou falando, né, não é uma coisa que vem do nada, né? Vem de estudos, vem, né, de uma lógica e vem de um entendimento, né, que a gente percebe ao longo da nossa vida, da nossa experiência, e que a gente vê as coisas acontecendo e que, sabe, a gente tem que estar ali alerta e deixando... e aproveitando essas oportunidades. Então, teve uma seguidora minha que ela deixou um depoimento, né, num dos meus vídeos, um dos vídeos que eu falava, né, da sua filha pede para namorar, como é que você reage? E ela então conta que quando ela tinha, por volta dos 11 anos, né, um garoto, ela diz aqui, quando eu tinha essa idade, por volta dos 11, 12 anos, eu mandei uma carta para minha mãe para dizer que eu estava apaixonada por um menino da escola. Minha mãe veio com esse discurso, mas logo depois até convidou ele para vir aqui em casa. Conclusão, namorei por um mês e nunca mais, kkk. Ou seja, quando você é empática, você acolhe, filho, então traz aqui em casa. Traz aqui em casa, você tem a oportunidade de conhecer o garoto, você tem a oportunidade de conhecer a garota, né? Claro, não vai trazer todo dia, porque todo dia vai tirar a sua privacidade, mas é importante sim que leve na sua casa, porque aí você conhece, você começa a colocar regras, né, de horário, você começa a colocar os seus valores, você começa a colocar a forma, a logística como você quer que aconteça, e tudo isso vai fazendo com que a sua filha ou seu filho, não é? Se ele não dá conta ainda, ele por si só desiste. Se ele dá conta, ele vai gradativamente, né, embarcando nessa história e de fato acaba namorando mesmo por algum tempo. Agora, se não, entra por aqui, sai por aqui, sabe? Aquela vontade passa, daqui a pouco já está apaixonado por outro, e depois fica apaixonado por outro. E isso não quer dizer que ele, sabe, adolescente, sabe, isso é horrível. Não, gente, faz parte das experimentações, né? Agora, claro, namorar pode ser que, dependendo dos valores de cada um se porte do jeito, né, que a sua família, que o seu meio social, que a sua condição diz a ele como é que aprova. E se esse garoto, se essa garota tem em vocês um aliado, tem em vocês uma pessoa que elas confiam, é muito mais provável que ela vá seguir as suas expectativas do que quando ela se torna contra, né? Ou seja, já que você proíbe, ela também vai do contra. Então, em geral, esses conflitos acabam sendo muito mais fortes, porque o desencontro dos interesses e das expectativas se tornam muito mais aguçados também, tá? Então, se vocês tiverem aí alguma pergunta... Então, eu acho que eu mexi aqui, não sei se... Não tem nenhuma pergunta aqui. Se vocês quiserem ir perguntando, gente, podem fazer uma pergunta que a gente ainda tem aí uns minutinhos, né? Mas eu ainda vou colocar aqui uma coisa, né, que eu vejo muito acontecer, que é assim, Lena, eu tenho medo de ter essa conversa com a minha filha, eu tenho medo dela achar que tá tudo liberado, né? Ao contrário do que acho que foi Patrícia, gente, esqueci, eu sou péssima para gravar nome, gente. Não, olha, não levem para o lado pessoal, porque eu sou um verdadeiro horror nesse sentido, viu? Eu leio e daqui a pouco eu já esqueci o nome, eu sou um problema. E acho que com a idade ficou pior ainda. Mas vamos lá, não importa o nome. O que importa é que ela fez uma colocação com medo, não é, de dar a entender que ela estava proibindo. Mas tem pessoas, né, tem mães, tem pais que me colocam que tem medo de ter essa conversa e a menina, o menino achar que está tudo liberado, sabe? Que ela, em vez de estar acolhendo e orientando, que ela está incentivando o namoro, incentivando ela a namorar mais cedo do que ela, na verdade, se sente à vontade para isso.
e que ainda usa, né, desses ditados, né, que diz, adolescente é assim mesmo, você dá a mão, quer o corpo inteiro. Gente, tudo depende da forma como a gente conversa com esse adolescente. Se você conversa com esse adolescente, sabe, como se fosse um monólogo, uma preleção, e não pergunta o que foi que ele entendeu, você não pergunta, não faz esse diálogo da complementariedade, como eu mostrei aqui para vocês agora, sabe, o que ele entendeu você não sabe, ele fica com o direito de entender o que ele quiser. E aí ele vai fazer o que ele achar, sabe, que é aquilo que ele entendeu. Agora, se você fala e checa o que foi que ela entendeu, o que foi que ele entendeu daquela conversa que você teve com ele ou com ela, aí a história é outra, porque ele vai te contar, ela vai te dizer o que foi que ela entendeu. Mas eu entendi que está tudo liberado. Não foi isso que eu falei. Eu não disse que estava tudo liberado. O que foi que eu disse? Repete. Aí ela vai repetir o que foi que você disse. E quando ela repetir, a gente vai ajustando. Lembra de novo? Vai ajustando as lacunas que não deu para ela entender. Então, a gente vai preenchendo essas lacunas até que a nossa menina, o nosso menino, entendam exatamente o que foi que a gente disse, o que foi que eu quis dizer, o que eu permito, o que eu não permito, o que eu quero saber, o que sabe, eu compreendo, enfim, o que foi a minha conversa com ela, né? Então, para isso, a gente precisa ter um diálogo que seja um diálogo de retorno, não é? Um diálogo que só vai, mas não volta, não é diálogo, é monólogo. Então, a gente precisa ter esse diálogo, né? Se você fizer essa conversa tipo monólogo, né, sem confirmar o que aconteceu, aí sim, aí ela pode não só entender como permissividade, como dependendo do que você tenha dito, pode entender como proibição. Então, é sempre importante que a gente cheque para saber o que de fato aconteceu, o que de fato ela entendeu, para que a gente tenha essa possibilidade de ajuste, de ajuste fino daquilo que a gente de fato quer, que a nossa filha, né, e que o nosso filho entendam dessa conversa com eles, né? E aí, para isso, gente, a melhor forma é usar, né, essa conversa da complementariedade que eu trouxe aqui, que eu aprendi com o professor Rosenburg. Então, faz a pergunta, faz o questionamento e ouve e escuta, né, que é uma outra coisa muito importante da gente ter sempre em mente. Ouvir os nossos filhos. A gente foi treinada para não ouvir, a gente foi treinada para ditar, para a gente dizer o que é que a gente quer, o que é que a gente espera deles. Mas a gente nunca parou para ouvir o que é que eles também esperam da gente. O que é que eles esperam daquela situação? O que é que eles gostariam que acontecesse? Porque exatamente quando você escuta o lado dele e ele escuta o seu lado, que vocês vão poder negociar. E aí sim, a gente faz não só um diálogo da complementariedade, mas como a gente faz um diálogo da complementariedade com negociação. Porque quando é um fato que envolve não apenas ele, mas envolve também toda a família, né? Envolve todo um desejo, envolve todo um relacionamento, esse relacionamento, né? E principalmente numa relação entre mães e filhos, pais e filhos, é necessário que exista uma negociação. Então, esse é o momento de se fazer negociação. Negociação não é proibição, é negociação. Então, a gente tem que listar aquilo que a gente suporta, aquilo que a gente não suporta, mas eles também têm que fazer a lista deles, daquilo que eles suportam, daquilo que eles não suportam, né, do que eles esperam da gente e do que a gente espera deles. E, com isso, a gente poder negociar. E fazer uma negociação realista, uma negociação que a gente seja capaz de dar conta dessa negociação. Fazer uma negociação que amanhã você não dá conta dela, você fica desacreditada. Então, fazer uma negociação que seja uma negociação
firme, né? Como eu falo no meu curso, papo firme, não é? Ter um papo firme, um papo, sabe, que preencha, que gere valor, que eles vejam em você uma autoridade e que ao mesmo tempo, não é? Coloque os limites, que coloque se faça essa negociação para que a convivência familiar se torne uma convivência, não é, boa, uma convivência adequada, uma convivência, sabe, que todo mundo fica feliz. Porque quando tá todo mundo infeliz, todo mundo trombando no maior conflito, não, isso não é para ser assim. Na verdade, é porque a gente não se prepara e nem prepara os nossos filhos para poder esse relacionamento na adolescência se dar de uma forma mais tranquila. E é por isso, né, que eu criei esse curso Papo Firme, que é exatamente um curso que eu ensino pais e mães como conversar, né, o beabá, né, dessa conversa. Então, se vocês não têm nenhuma pergunta, não vi mais nenhum comentário aqui e nenhuma outra pergunta. Se vocês não têm mais nenhuma pergunta, eu vou encerrando a nossa live de hoje. Então, até amanhã. Não é? E obrigada aí pela participação e parabéns a todos vocês que estão aqui comigo todas essas noites me acompanhando e me acompanhem amanhã também às 13 horas e depois todas as sextas-feiras às 13 horas. Até lá, gente. Beijo.